Boa noite. O nosso grupo ele é composto por mim, a Thaís, e pela Thalita. E a gente vai tratar sobre o estudo da ecologia trófica do gênero Podoquinemes, utilizando os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio. Bom, esses são os tópicos que vamos abordar: a motivação, o gênero, o artigo, o background, a metodologia e os nossos resultados esperados. Primeiramente, a nossa motivação. Bom, os desastres ambientais, eles são muito recorrentes e é essencial que nós tenhamos a consciência desses impactos que são causados nos animais, principalmente naqueles que os habitats são afetados. E ainda mais que a gente parar para pensar que o Brasil foi o país que mais desmatou nas décadas de 1990 e 2000. Entretanto, esses tais desastres, eles não são os únicos que perturbam o ecossistema. Outras atividades, como a caça histórica, né, o consumo da carne, dos ovos, dos cascos e da gordura desses animais, também são responsáveis por levar esses animais ao processo de extinção. E onde que entra, né, o papel dos isótopos estáveis? É através da análise deles que nós podemos investigar o hábito alimentar de acordo com a região e o habitat, para nós compreendermos a importância do ambiente para a conservação de uma determinada espécie. Aqui algumas notícias que nós encontramos. E assim, a predação humana, ela não é a única responsável pela redução das populações de podoquinemes. Né? A gente tem outros fatores também, como a predação natural, as doenças, alterações ambientais, né, do ambiente que elas estão. Mas é a ação humana, né, a ação antrópica, a maior responsável por esse declínio do número de indivíduos. Então, né, tendo tudo isso em consideração, a nossa proposta, nosso objetivo seria avaliar a adaptação desses animais na ação em áreas em que tem muita ação antrópica, né, como a caça e o desmatamento, nas nossas áreas de estudo, e também obter informações para a gente conseguir tomar decisões para conservar esses cágados. Bom, falando agora sobre o gênero Podocnemis, pode passar. Ele faz parte da classe dos répteis, né, que é reptília, da ordem Testudines e da família Podocnemidae. As espécies presentes nesse gênero possuem vários nomes comuns no norte do Brasil, como, por exemplo, tartaruga da Amazônia, jipu, samurita, entre outros. Ele se consiste em um dos poucos gêneros de répteis que ocorrem desde o Cretáceo até os dias atuais, possuindo 6 espécies de água doce e 3 espécies extintas com registros fósseis. Sua distribuição geográfica já foi bem mais ampla em tempos remotos, mas atualmente ela se restringe ao rio Amazonas, tendo ocorrência na Colômbia, Venezuela, Guianas, Nordeste do Peru, Leste do Equador, Norte da Bolívia e Norte do Brasil. No Brasil, ela abrange os estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Rondônia, Acre, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. Como a Thaís mencionou, devido à ação antrópica sobre esse gênero, muitas espécies têm sido ameaçadas, de tal maneira que a avaliação das espécies desse gênero no Brasil estão categorizadas como quase ameaçadas. Pode passar. Como o nosso estudo se restringe ao Brasil, as espécies que ocorrem nacionalmente são Podocnemis expansa, que é o maior representante do gênero, sendo que as fêmeas podem chegar até 90 centímetros de comprimento. Podocnemis unifilis, que é considerada a espécie mais comum do gênero aqui no Brasil. Podocnemis sextuberculata, que é uma das espécies de menor tamanho presente nesse gênero, e Podocnemis eritrocephala, que é o menor representante desse gênero. Bom, e agora em relação ao nosso artigo escolhido, que é o estudo da ecologia trófica do quelônio Podocnemis unifilis, da região do Baixo Xingu, utilizando análise isotópica de carbono e nitrogênio. Bom, a gente escolheu ele primeiramente porque ele é bem recente, ele é de 2020, ele vai trabalhar com os isótopos igual aos nossos, né, que é o carbono e o nitrogênio, e ele também
aborda uma das espécies que está dentro do nosso gênero escolhido, então, Podocnemis unifilus. E, além disso, também a coleta desses quelônios vai ocorrer numa região parecida com a nossa, é uma região de rio. Tendo em vista isso, para embasar o nosso trabalho, pode passar. Nós escolhemos alguns artigos. Primeiramente, a gente escolheu um paper que se chama Isótopos Estáveis em Estudos Ecológicos com Peixes na Amazônia Brasileira, que foi publicado na revista Essência Amazônia, sendo que esse paper, né, os autores fazem um levantamento bibliográfico sobre o uso dos isótopos estáveis de carbono, nitrogênio e estrôncio em estudos ecológicos com peixes na Amazônia brasileira. De maneira geral, a conclusão desse paper foi que o estudo utilizando isótopos estáveis, ainda que ele seja crescente, infelizmente atualmente ele é muito escasso, de maneira que ele tem uma alta demanda de estar crescendo, né? Que ele precisa crescer a fim de utilizar esses estudos como ferramenta para tomada de decisões. O outro artigo que a gente escolheu foi uma dissertação de mestrado denominada Isótopos estáveis de carbono e nitrogênio aplicados ao estudo da ecologia trófica do peixe-boi marinho no Brasil, feita por Leandro Lazari Ciotti. Sendo que essa dissertação ela se baseou no estudo da ecologia trófica desse peixe-boi marinho, utilizando isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, com o intuito de analisar a taxa de turnover dessas espécies, a fim de utilizar esse estudo como auxílio na tomada de decisão, assim como a gente falou anteriormente. E agora a metodologia, né? Como nós iríamos fazer? Nós iríamos coletar amostras de unhas desses quelônios no trecho superior do Rio Solimões, né? Então seria a área com maior ação antrópica e também num trecho de reserva do desenvolvimento sustentável Mamirauá, né? Que é na região do Médio Solimões, em que vai haver essa confluência entre o Rio Japurá e o Rio Solimões. E então, bom, as coletas elas seriam realizadas trimestralmente entre janeiro e dezembro, ou seja, ocorreriam 4 coletas durante o ano, e nós iríamos coletar 30 amostras de cada área. Como esses cágados seriam capturados? Nós utilizaríamos esse método de malhadeira, né, que é essa rede que ela possui um chumbo inferiormente para manter ela em contato com o solo do rio, e uma boia também para facilitar a nossa visualização, né, de onde ela está. E, bom, as nossas coletas a gente realizaria com fichas de campo, né, para fazer as nossas anotações da latitude, da região, do clima, se é macho, se é fêmea, e também com auxílio de um taxonomista com uma chave de identificação. E, bom, a gente só trabalharia apenas com indivíduos adultos, porque em algum artigo que a gente leu, nós vimos que os valores dos isótopos, ele poderia ter sido influenciado pela mãe. Então, era melhor trabalhar com os animais adultos. E aí, bom, já no laboratório, a gente limparia essas amostras, né, removeria os resíduos com uma escovinha e, posteriormente, a gente iria enxaguá-las com o uso de água destilada e secaria elas em estufa. Depois disso, a gente transformaria elas em pó com o uso de uma broca. Né? Então, já em pó, essas amostras elas seriam submetidas ao espectrômetro de massas, de razão isotópica, de fluxo contínuo, e depois, né, quando a gente já teria assim um banco de dados, a gente já teria vários dados, a gente iria analisar utilizando testes estatísticos para chegarmos num resultado concreto. Bom, levando em consideração os nossos resultados esperados, pode passar. Nós temos que, a partir da coleta e das análises feitas em laboratório, que seja possível identificar qual é a posição trófica desses cágados por meio do delta nitrogênio 15 e as características da alimentação desses cágados por meio do delta carbono 13, nas duas áreas que a gente estudou, sendo possível identificar quais têm sido as adaptações desses animais
frente a essas ações antrópicas que eles vêm sofrendo, né? Se eles estão migrando, o que eles estão comendo, né? Fazendo uma comparação entre essas duas áreas. Pensando na análise isotópica do nitrogênio, teoricamente, né, como a gente viu nos artigos, eu e a Thaís, os indivíduos da área com maior influência antrópica possuiriam maior delta nitrogênio 15. Isso ocorre porque nas áreas com maior influência antrópica há um aumento do material particulado na coluna d'água, de maneira que os indivíduos eles são mais generalistas no seu modo alimentar também. Sendo assim, né, teoricamente, os indivíduos provenientes das duas áreas que a gente pegou para estudar, eles ocupariam nichos ecológicos diferentes, porque um ambiente ele é caracterizado por águas mais claras, com uma vegetação marginal mais abundante, e esse seria um ambiente com menor influência antrópica, e o outro ambiente seria caracterizado por águas turvas, com uma menor vegetação marginal, que seria o ambiente com maior influência antrópica. Agora, se a gente pensar na análise do carbono, né, da análise isotópica do carbono, nós temos que, de acordo com o delta carbono 13, a base alimentar desses animais é composta por carbono fracionado de plantas C3. Isso ocorre porque eles possuem baixo enriquecimento de carbono 13, de maneira geral. Então, eles ocupariam áreas mais fechadas, mais preservadas e com uma menor influência antrópica. Indo nessa linha de raciocínio, a gente tem que os indivíduos provenientes da área de maior influência antrópica possuiriam hábito alimentar alterado, visto que eles habitam áreas mais abertas, com temperaturas supostamente mais elevadas, águas turvas, como a gente já comentou anteriormente. Pode passar. Tendo em vista tudo isso que eu acabei de dizer, a gente trouxe aqui alguns gráficos dos resultados do nosso artigo escolhido como base, onde o autor ele traz os índices dos isótopos estáveis presentes em amostras de pele de machos e fêmeas. Como a gente pode ver aí, os machos à esquerda e as fêmeas à direita. No nosso caso, nós não fizemos essa distinção entre os sexos, mas a gente pode ter uma ideia geral do nível trófico desses animais e sobre a alimentação deles também, né? A partir da análise do delta carbono 13. E a partir disso, a gente pode ver como que essas duas coisas se alteram frente ao ambiente onde eles habitam, confirmando tudo isso que a gente já mencionou. Pode passar. Logo, como nós dissemos anteriormente, a análise dos isótopos estáveis é uma ótima ferramenta que pode auxiliar o nosso entendimento da ecologia dos quelônios e também o ecossistema em que eles habitam, para nós tomarmos decisões melhores e ajudar a conservar essa espécie, esse gênero. Essas são as nossas referências e é isso. Obrigada.